Olá, estamos voltando depois de ter encerrado a série Curso de Teosofia para o nosso canal Guia dos Perplexos. Estamos voltando agora com uma única série, Decifrando a Bíblia. Então, desse vídeo para a frente, eu apenas continuarei a série Decifrando a Bíblia e farei algum vídeo ocasionalmente, porque lembro que a finalidade do primeiro vídeo desse canal foi denunciar a mentira, o erro, a safadeza, o complô que existe no mundo para que o ser humano fique confuso, perplexo. Maimônides escreveu porque na época dele, na Idade Média, isso estava acontecendo, e ele escreveu o Guia dos Perplexos. Esse meu canal pretende fazer a mesma coisa. Então, não gosto de fazer o que vou fazer aqui. Gostaria muito que o mundo onde nós vivemos fosse um mundo onde a verdade imperasse, e isso não é possível, porque o nosso mundo está debaixo do maligno, como Jesus Cristo disse no Evangelho. O mundo já sob o maligno, e na terceira e última tentação de Cristo, Jesus foi levado a um alto monte. Os exegetas dizem que foi até o alto do universo, de onde lhe foi mostrado todos os reinos, riquezas e poderes, e o diabo disse a ele: vê, tudo isto é meu porque me foi dado. Não estava mentindo. E eu te darei se prostrado me adorares. Se de joelhos me adorares, te darei isso, porque tudo isto me foi dado. Verdade, sim. Jesus Cristo diz: o diabo, o maligno, o mundo está debaixo do poder do maligno. É só dar uma olhada em volta e você vai ver guerra, peste, fome, né? Competição em vez de solidariedade. Esta é a denúncia deste vídeo que eu fiz já anteriormente. Então, o assunto, o foco desse vídeo não sou eu. Deixa eu mover aqui a tela do computador para vocês verem. Ó. Cerca de 30 a 40 livros estão ali na mesa. Ainda tem esses aqui, que são extremamente pesados, e ainda tem estes aqui. Então, o mundo jaz sob o poder do maligno. Quem diria que 40 livros podem ser e devem ser divididos por nós em uma pequena parte de livros que falam a verdade, uma parte média que tenta conciliar a turma que está em cima do muro, eu não estou, e o restante que fala mentira. A quantidade de livros que fala mentira é impressionante. Vamos começar então esta série, recomeçando, decifrando a Bíblia, uma certa mistura entre a série Decifrando a Bíblia e a denúncia, que foi o motivo do nosso canal, que Moisés Maimônides fez no século XII, na Idade Média, porque estava havendo algo semelhante na Europa, e ele tentou tirar a mentira dos olhos dos judeus ortodoxos. O interesse dele era a ortodoxia judaica. Hoje, nosso interesse é o mundo inteiro, globalizado. Então, vamos ver. É verdade que o diabo está debaixo do poder do maligno? Já dissemos aqui. Jesus Cristo disse sim. O mundo jaz sob o poder do maligno. E o próprio diabo disse: tudo isso te darei, porque me foi dado e eu o dou a quem quiser, se prostrado me adorares. Coincidem perfeitamente as duas passagens. Então, quem diria que este livrinho tão pequenininho e aparentemente tão pouco importante, mas olha por quem foi feito. O Guasman, judeu,
Teotônio dos Santos, brasileiro, Noam Chomsky, judeu sionista que abandonou o Partido Sionista por pertencer, que eles eram adoradores do diabo. Quando ele soube que o sionismo era adoradores do diabo, filhos do diabo, ele saiu. E juntando-se a dois colegas, os três fizeram, quando ainda existia Vozes, uma denúncia. Essa denúncia fala apenas de entre mais de 20 organismos financiado pelo clã de Rothschild, que tem um poço fundo de dinheiro, segundo o rabino Israel David Weiss, e aqui eles dizem exatamente o que é trilateral. Mas vamos apresentar a vocês primeiro o fundador dela. Aqui está, a reportagem é antiga, eu tive o cuidado de guardar, é de 1981, aqui está, 18 de abril de 1981, apresenta com muita luz no rosto, que não dá para ver perfeitamente, o personagem mais ilustre da época. Achava-se que ele dominava tudo, dominava o mundo, através do poder americano, mas não se sabia que ele era apenas o braço direito do barão de Rothschild, que continua sendo o dono do mundo. Tanto assim que M.S. King fez um livro em 2 volumes, ele é um excelente jornalista investigativo, chamado Planeta Rothschild. Ele fez em inglês, mas para mim... E o que é que David Rockefeller, aqui novinho, porque ele teve 6 infartos depois daqui, resistiu a 5, no 6º o diabo levou ele. Então ele diz que Rockefeller acha que o Brasil ainda tem um futuro brilhante. Tem. Dá uma olhada em volta. Um futuro brilhante. O Brasil tem um futuro brilhante. Aliás, o mundo tem um futuro brilhante. Nós estamos aqui com alguns recortes aqui dentro do livro da Trilateral, e um deles eu não sei se é para espalhar o medo, porque eles têm essa tática de tentar espalhar o medo, mas um deles diz que o mundo... Olha a mentira dele. Rockefeller diz que a trilateral não está a serviço das multinacionais. É ter muito pouca vergonha. É ser muito cínico. E, como eu disse a vocês, aqui tem um recorte que eu não sei se é para espalhar o medo, porque a tática deles é espalhar o medo. Já se sabe, por essa pandemia, que a única coisa que fará com que a humanidade se dobre ao anticristo é o pânico. Isso foi uma experiência. O Covid foi mandado ser feito por ele, foi fabricado por ele, não estou achando, mas o Brasil tem grau de estatização igual à Inglaterra. A Inglaterra é toda dos Rothschild. Então, a estatização da Inglaterra, ou seja, as empresas do Estado, públicas, todas estão na mão do clã dos Rothschild, né? Os anticristos, a família do anticristo. E aqui diz que o Brasil já chegou ao mesmo nível. Nós vemos na Light agora uma novidade. Antigamente o governo financiava parte da luz, que era para a gente poder ter uma luz mais barata. Não era porque ele era bonzinho não, viu? A verdade é porque ele queria garantir a sucessão. Ou seja, se ele financiasse um pedaço, 40% do pagamento da luz, nós pagaríamos mais barato, e sabendo que quem fazia isso era o presidente da República, ele tinha a simpatia do povo para eleger o próximo, fosse ele próprio reeleito ou aquele que fosse apresentado por ele. Então, eles têm uma inteligência brilhante. E uma das coisas que aqui está, tenho vários recortes nesse livro, é a preocupação deles com
a ecologia. A tira é muito grande, porque estão preocupados com a ecologia, porque, como disse o príncipe Charles, o homem é um câncer para o planeta Terra. Ele está destruindo o planeta. Portanto, os filhos deles, da elite rica, bilionária, que só tem um trilionário no mundo, que é o Barão de Rockefeller, o resto é só bilionários, de 25 a 85 bilhões de dólares é a fortuna deles. Só quem tem 1 trilhão e 500 bilhões é o Barão de Rothschild e administra 500 trilhões de dólares, que são a soma das maiores fortunas do mundo. Aqui eles estão dizendo que não vai sobrar vida no planeta se o homem continuar fazendo o que faz. Roberto disse que sim, Roberto Carlos, que queria ser civilizado como os animais. Ou será uma mentira? Não, nós estamos vendo que certas espécies estão desaparecendo. A águia americana, o mico-leão dourado, não se vê mais libélulas, chamada lavadeira, que batia com a bundinha na água. Há uma série de animais que nós não vemos mais, ou seja, estão desaparecendo. Nós estamos extinguindo a vida no planeta. Príncipe Charles, então, tinha razão. Ele pertence ao grupo Bilderberg, a família real inglesa. E aqui, portanto, não é só para causar medo, né? O homem está destruindo a vida no seu planeta. É o único animal que não preserva o ambiente onde ele vive, mas o destrói. Então, esses dois recortes foram guardados aqui por mim, neste livro, e eles têm o cinismo de mostrar aqui, a apresentação do livro é linda. Olha aqui, eu vou fazer uma coisa aqui para não interromper a gravação, porque se eu tocar no botão errado, interrompe, eu já estou a 12 minutos. Primeiro, a explicação do que é a Comissão Trilateral. Aqui, ó. O que é a Comissão Trilateral? Fundada em 1973, sob os auspícios de David Rockefeller, na verdade com o dinheiro dos 500 trilhões de dólares que o clã Rothschild administra, diretor do Chase Manhattan Bank, com o objetivo de estabelecer um lugar de encontro para os cidadãos mais ricos dos países industrializados, sejam comunistas, não comunistas, e distribuídos em 3 centros: Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Então, a Trilateral é uma organização especialmente feita para unir os muito ricos, os bilionários dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão. E assim concentrar o poder do dinheiro em 3 nações que são governadas pelo clã do Rothschild. M.S. King, jornalista investigativo e historiador renomado, né, disse que a gente devia substituir o nome Planeta Terra e chamar de Planeta Rothschild. Olha, eles confessam claramente que, segundo a lista de 1974, a Trilateral tem 32 chefes de alto escalão, 7 funcionários de bancos, 10 professores, 6 diretores de instituto de pesquisa, entre os quais está o maior de todos, o Tavistock Institute, onde foi feita a criação dessa praga, dessa peste. Tem mais, tem 20 intelectuais influentes na época, aqui 74, em 3 publicações. Aqui está o Times, Foreign Policy, Política Estrangeira, e um periódico só para negros, Karl Rawan. Então, eles são de uma organização invejável. Tem mais, 3 altos funcionários do governo, 3 sindicalistas. Isso é a apresentação que é feita por eles, que os autores do livro apenas copiaram. 10 membros no Congresso americano, 3 ex-governadores do estado em 74,
um parlamentar canadense e um ex-presidente do Conselho Nacional de Cooperativas Agrícolas e, finalmente, a ex-presidente da Liga das Mulheres. Ideologia política. A ideologia política não há dúvida de que se trata de uma associação descaradamente ideológica. Fala aqui Noam Chomsky. Sua finalidade se resume em salvar a crise do capitalismo frente à América do Leste comunista e dos recentes embates do Terceiro Mundo. Dentro desse contexto, propõe uma ordem econômica mais justa, mais tirânica, sem sair das estruturas existentes. Então, Japão, Estados Unidos e Europa Ocidental fizeram aqui a denúncia, tá? É Noam Chomsky, o Guasman e teve o dedinho aqui do frade que foi excomungado, né? Eu não lembro agora o nome dele, mas é muito famoso. Leonardo Boff, o Guasman e Noam Chomsky, que são os principais, mas tem também aqui Teotônio dos Santos, que é colaborador. Então aqui eles estão denunciando. Você vê que eles têm uma organização invejável. E essa organização é para fortalecer o capitalismo nos 3 países mais ricos do mundo, né? A Inglaterra, os Estados Unidos e o Japão. E aí, os trilateralistas criaram outra sociedade. Uma delas está aqui, é o Grupo Bilderberg, a Comissão ou Círculo Bilderberg. Tem esse nome porque foi criada numa reunião no hotel alemão Bilderberg e passou a ter esse nome. Hoje ela se reúne em qualquer lugar do mundo. Mas como a primeira reunião foi feita no Hotel Bilderberg, na Alemanha, passou a se chamar Grupo Bilderberg. Tem a organização Mesa Redonda, criada por Cecil Rhodes. Vamos ver se aqui, a pequena cidade de Holanda, aliás, viu? Não é na Alemanha não, é na Holanda, isso aqui é uma verdade. Nexo entre os grupos poderosos, anteriormente denunciados por essa tríade ou por outras pessoas inteligentes, e a trilateral. Então, é uma conjunção de poderes que eles, muito sabiamente, mostram neste gráfico. Deixa eu pegar só os 3 gráficos. Como os poderes se interpenetram. Então, nessas bolinhas, nós temos assim. Aqui eu tenho Donovan. Donovan ocupa 3 e um 4 e um 5 cargos como chefe de grandes magazines. Aqueles magazines que vendem de telefone celular até carro. Fouquier, Franklin George, deixa eu ver se eu acho alguém conhecido, tá? Garcher, Hara, Heres, Hugo Gabriel, Heise, aliás, Howitz, Holbrook, está em ordem alfabética, Thomas Hughes, Ballinger, Birnbach, Black, Blumenthal, o caçador de nazistas, está aqui, ó. Blumenthal. Por que ele caçava nazistas? Porque Hitler e o movimento nazista foi um plano orquestrado para destruir o poder do sultão Hamid II, que era dono da Palestina, e assim, através da Primeira e Segunda Mundiais, eles conquistaram, dividiram o Império Otomano, governado pelo sultão Hamid II, e deram aos Rothschild. É um feudo do clã de Rothschild. Blumenthal teve o encargo de silenciar os altos membros dos escalões de Hitler
que sabiam desse segredo. E nisso consistiu o julgamento de Nuremberg. Todos foram enforcados, né? Só não foi enforcado o que levou o material de avião da Inglaterra até os Estados Unidos, para que o do charuto, meu Deus do céu, o homem do charuto, da Inglaterra, Woodrow Wilson, era o presidente dos Estados Unidos, e esse, me esqueci agora o nome do filho do diabo, que era quem governava tudo. No final das contas, os Estados Unidos estavam na mão da Inglaterra, e a Inglaterra estava nas mãos de um judeu famoso, chamado dono da bolsa. Dono, eu digo, porque ele ganhava na Bolsa de Valores, né? E assim, tem sempre um judeu atrás de tudo. O judeu César, o falso judeu. E então, esse falso judeu, daqui a pouco lembrarei o nome dele, e lembrarei Churchill, é o homem do charuto, que obedecia. Eu não tenho mais meus livros aqui hoje, mas já os terei de volta. E eu vou mostrar, já mostrei para vocês, como Churchill recebia ordens, né, de um certo cidadão que tinha 1,90 m, né, e mandava no mundo na época, né, aí estavam disputando o poder as grandes famílias judaicas cázaras, e então os Rothschild não tinham ainda se estabelecido plenamente, e aí esse judeu, vou lembrar do nome dele, até o final do vídeo eu vou lembrar, e ele era quem governava. Então, quem declarou a guerra foi ele, quem fez os planos da guerra foi ele, ajudado pelo maçom, que nós já mostramos aqui a vocês. Hoje de manhã cedo não estou com a memória assim tão clara, mas o canalha que fez o livro que esconde, né, o que é a maçonaria. Então, e aqui nós temos, então, tudo isso virá no devido tempo. Blumenthal, então, o encarregado de eliminar as testemunhas nazistas de que o nazismo era um plano, um partido fundado pelos judeus askenaz para destruir os pobres da Alemanha, fortalecendo a economia estatal e assim também criar uma guerra que terminaria dividindo o Império Otomano, como eu já disse, e dando à Palestina a Lord, não sei na época qual era o tal, porque eles passam de mão em mão o cetro, o atual é Nathaniel, o anterior foi Davi René, então Churchill era apenas o lambe-botas desse clã, como também são todos os presidentes americanos, todos eles são maçons de alto grau, a única exceção protestante, só Kennedy foi católico, e então esse judeu, que eu ainda não lembrei o nome, governava tudo na época, mas eu acho que já em nome do clã diabólico de Rothschild. Quantos cargos ele tinha? Vamos contar as bolinhas, pelas bolinhas aqui, ó. Os cargos que ele ocupa no mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu levantar. Eu estou fazendo Blumenthal. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 cargos de altíssima importância, como secretário do Tesouro americano. Ele era o responsável pela impressão do dólar. Foi ele a quem foi confiado exterminar os que tinham o segredo de que a Segunda Guerra Mundial foi apenas um plano para reduzir a população do mundo e silenciar os que sabiam que a finalidade das duas guerras, que são uma só dividida em duas etapas, já gravei esse vídeo, era calar a boca dos
que sabiam desse segredo. Hitler era neto do barão de Rothschild. Então Blumenthal tem aqui 11 cargos. 11 cargos. É mole? 11 cargos. Todos eles lhe dão muito poder, mas o principal era secretário do Tesouro, responsável pela impressão do dólar, que ele imprime, olha que falta incrível. Ele imprime nas máquinas do governo americano e empresta ao governo americano a 10% de juros mensais. Maravilha, né? Como é que ele conseguiu essa façanha? Isso é assunto para a criação do Federal Reserve, que de Federal não tem nada, mas as iniciais Fed são muito apropriadas, porque Fed realmente. Aquilo ali é uma pocilga, é uma latrina. Vamos ver se a gente encontra outro conhecido. Então, Blumenthal, o caçador de judeus, na verdade ele queria silenciar os judeus que sabiam, Goering e outros que sabiam do segredo, porque estavam muito próximos de Hitler, sabiam que Hitler era neto do barão de Rothschild e que tudo não passava de um plano para diminuir a população mundial, tirar a Palestina do sultão Hamid II, desmembrar o Império Otomano e dar a Palestina aos judeus Askenaz, com o nome de Estado Sionista de Israel. Vamos ver se a gente encontra outro. Brown, Brzezinski. Brzezinski aqui tem uma bolinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas. Cada bolinha quer dizer um poço de ouro que ele governa. Oficialmente ele era conselheiro dos presidentes da América. Zbigniew, tio Zib, né? Ele era analista internacional e responsável pelas companhias seguradoras do mundo, ou seja, toda a companhia de seguro, a Chubb, a American, sei lá o que, lá, a Sul América, todas as companhias de seguros eram governadas por esse homem, Zbigniew Brzezinski. Ele foi conselheiro de 5 presidentes, né? Depois chegamos ao contrário. Carter, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos. Só tem esse cargo. É o plantador de amendoins. Está aqui, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos. Só tem uma bolinha, não tem mais. Ou seja, ele só tinha um cargo, mas era o presidente. Temos mais alguém? Coleman, não conheço. Colado, não conheço. Cooper. Dean, esse é muito conhecido. Membro da Sullivan and Cromwell, uma firma multinacional. Segundo declarações de Rockefeller, a trilateral não tem ligações com as multinacionais. Então, aqui o Dean tem uma bolinha, difícil ver as bolinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quer dizer que ele, além de ser responsável pelas seguradoras do mundo todo e ser conselheiro presidencial, ele tinha 10 cargos no total para controlar os 500 trilhões de dólares que o clã de Rothschild usa para governar o mundo. Eu acho que chega. Vamos encontrar aqui Vitor Chivita, porque a lista é grande. Os meninos, os garotos aqui, principalmente Chomsky, foram muito competentes, folhas 39 e 40, e nós temos mais aqui, mas vamos deixar isso para quando a gente estiver falando exatamente sobre o assunto. Então, tem americanos, tem europeus, principalmente ingleses, e tem japoneses. E não tem nenhuma ligação com as multinacionais, né? Acabamos de ler isto, não sei se vocês se lembram,
mas foi uma declaração de David Rockefeller que a Comissão Trilateral não tem ligação nenhuma com aqui está o nome do conselheiro presidencial, é complicado, Brzezinski, tá? O conselheiro, o pensamento de Zbigniew Brzezinski, está aqui, foi conselheiro presidencial de 5 presidentes. O mundo está nas mãos do diabo, e esses são os filhos do diabo. Aqui, mais uma vez, nós temos o Círculo Bilderberg, já falei sobre eles, fundado na Holanda, no Hotel Bilderberg, e que se tornou um dos braços da Trilateral. E aqui está dito que, na verdade, essas organizações não têm nada a ver com as multinacionais. Para muitos, diz Noam Chomsky, o Círculo Bilderberg representa pouco mais que um grupo retardado de reacionários do velho estilo produto típico do período mais agudo da Guerra Fria. No que se refere ao período dos 10 primeiros anos, essa imagem é em parte correta, embora não inteiramente. O grupo é conhecido por seu caráter extremamente hermético e secreto. Nunca publicou boletins. Não manda nenhum tipo de publicação externa. Segundo o cardeal Joseph Ratzinger, que foi o Papa Paulo VI, veja só, metido aí, tá vendo? Segundo ele, a denúncia dele, que é a CIA, do Pacífico, a União do Pacífico, do Atlântico, né? A Confederação do Atlântico, como é que se chama? Eles chamam NATO, Organização das Nações do Atlântico, né? Então, e aí, veja como é que o príncipe Bernardo da Holanda disse que desde a Segunda Guerra Mundial, todos eles constituem um grupo de 1.500 pessoas, a qual se atribui os méritos, né, de serem somente o primeiro grupo. Então foi Ratzinger quem denunciou que era a comissão, o Círculo Bilderberg, era um ramo da Trilateral. E aqui nós temos vários outros. O presidente Jackson, o nexo entre os grupos de muito ricos e a Trilateral, o livro vale a pena ser lido, já está, coitado, caindo aos pedaços. Mas quem diria que esse livrinho, que defende o ecologismo e que tem a mentira do Rockefeller, dizendo que jamais se pensou em fazer um nexo entre a Trilateral e as multinacionais, e que diz aqui que o Brasil será, depois ele disse isso em 1981, o país do futuro, continua sendo o país do futuro. Nunca chega esse futuro. Ele está sempre feito prostituta, mudando de mão em mão. Está aqui a declaração mentirosa dele. Rockefeller diz que a Trilateral não está a serviço das multinacionais. Ela é as multinacionais. Esses são apenas 3 recortes que eu coloquei dentro do livro. Depois eu vou organizar o livro direitinho, porque está aos pedaços. Então, nós temos aqui o Grupo Mesa Redonda, nós temos a maçonaria nos seus altos graus, os Supremos Conselhos, e vai. Aqui está falando do acordo nuclear, que foi quebrado recentemente por Trump e o atual presidente americano, que ainda não sei o nome do desgraçado, diz que já vai refazer. É eles quem regulam os preços de importação e de exportação do mundo todo, o ouro, os diamantes. A palavra preferida deles é God. Então, God quer dizer gold, ouro, oil,
petróleo e diamonds. É assim que eles entendem a palavra gold. God é gold. Então não é Deus, como os Estados Unidos imaginam. In God we trust, diz a nota de $1. Mas esse God não é Deus. Perspectivas imediatas. Criar uma depressão econômica em 1978-79. Tá? O planejamento do mundo é feito por eles. Todo ano eles planejam o ano seguinte. Ou seja, estamos dentro da maior prisão a céu aberto. Fazemos o que eles planejam. Como é que eles usam os direitos humanos a favor dos membros deles, que agem a favor deles, como o aborto, a eutanásia, que os ricos paguem menos imposto de renda do que os pobres. Silvio Santos praticamente não paga imposto de renda. Aqueles aviõezinhos que ele faz e manda com nota de R$100 ou R$50, é tudo descontado no imposto de renda. E a Globo, o que não tem mais, está quebrando, porque o dono dela se envolveu com a instituição criada por o presidente do Brasil, aquele bonitão, né? Que era uma instituição que era para financiar pequenos artistas, e a Globo se apoderou dela. Esqueci agora o nome, o nome é em francês. Então, eles usam tudo. E aqui está algo que eles conseguiram surrupiar, não sei como. Mensagens da reunião de Tóquio. Mensagem do presidente Carter. É com especial satisfação que saúdo a todos vocês, 1.500 pessoas, homens e mulheres, reunidos neste encontro na Comissão Trilateral em Tóquio. Guardo gratas recordações de nossa reunião. Ele é membro, né? Presidente Carter, lembram? Minha participação ativa na comissão desde 73 foi para mais uma magnífica experiência e me proporcionou excelentes oportunidades para chegar a conhecer os líderes das nossas 3 regiões: Japão, Inglaterra praticamente, Europa Ocidental e os Estados Unidos. E vai por aí, assinado Jimmy Carter. Depois tem uma mensagem do Brzezinski, aqui embaixo, Zbigniew Brzezinski. Depois temos um dos membros da Comissão Trilateral e suas vinculações com a economia e a política. Hoje é George Soros. Aqui eu não me lembro mais em 74 quem era. Nós temos Takeshi Watanabe, tem vários, viu? Era Brzezinski, o chefe deles. Nobuhiko Oshiba, Davi Rockefeller, George Bertoin, Egídio Ortona, George Franklin, Charles Heck, Hans Mauli e Tadashi Yamamoto. O comitê de executivo está aqui e o conselheiro de todos está aqui, bem pequenininho. Vou aproximar de vocês o máximo que eu puder. Ele era o cérebro, um gênio, mas traiu-se. Zbigniew Brzezinski, ele se traiu porque ele escreveu o livro The Grand Chessboard. Zbigniew não, desculpa, aqui é Kashiba, não sei o que lá. Então, onde é que está? Está aqui. Oh, meu Deus. Presidente do Advisory Board, François Duchesne, está aqui. São 3. Aqui está o nome dele: Zbigniew Brzezinski, François Duchesne e Kinshide Mukashin. Quer dizer, um japonês, um francês e o nosso querido tio Zib, que na verdade é um gênio. E se traiu escrevendo The Grand Chessboard, mostrando como é que os Estados Unidos estavam agindo para matar, assassinar, produzir guerras, destruir os árabes, que eram os únicos inimigos que eles temiam, e assim se preparar para tomar Jerusalém e torná-la capital do Estado sionista de Israel. Não falarei mais sobre a trilateral.
mas é interessantíssimo, né? Vou guardar os recortes dentro dela, mas é interessantíssimo vocês perceberem como é que os poderes se entrecruzam. Aqui está mostrando nesse gráfico como é que as estatais brasileiras foram vendidas, os países que têm as estatais vendidas a Rockefeller. Aqui diz o que é setor de, os setores, petróleo, iluminação, água, e tal, e tal, e tal. E aqui está os compradores, e quando é um só, a bola é preta. E quando são vários, a bola tem preto e branco. Então, assim é. O mundo está na mão deles e nós não podemos nem reclamar. Porque eles não tomaram a força, não. Eles compraram. Compraram. Vocês sabem, eu já disse como foi que René David Rothschild comprou a Vale do Rio Doce. Tomou o dinheiro emprestado do BNDES e aí, com esse dinheiro emprestado, ele pagou ao BNDES com que dinheiro? Do dinheiro do nosso Banco de Desenvolvimento do Nordeste, e quem avaliou foi um laranja, uma companhia dele. Então a companhia dele avaliou, ele tomou o dinheiro emprestado ao nosso Banco de Desenvolvimento do Nordeste e comprou. Então eles que estão comendo a maçã, o mundo, pedaço por pedaço, cada dia o mundo é menos nosso e mais deles. É impressionante saber que um livrinho desses é capaz de neutralizar o que está dito de verdadeiro na enciclopédia Delta Larousse. Delta Larousse Paris, está dito a verdade, mitologias do Mediterrâneo ao Ganges. Aqui mostra como essas mitologias deram origem às religiões, à economia e às sociedades modernas. Tudo neutralizado pela trilateral. Aqui mostra 3 livros de mitologia, que são A Loucura da Minha Filha Rosicler, e que mostram como é que a mente humana funciona. Freud se baseou enormemente na mitologia para chegar às suas teorias da psicanálise. O complexo de Édipo, o complexo de Electra são provas disso. E ele interpreta também o Antigo Testamento, fazendo a psicanálise posterior de Moisés. Então, 3 livros de mitologia que deram origem à nossa cultura ocidental. Tudo são apenas histórias bonitas para quem não estuda, mas para a Comissão Trilateral, o Grupo Mesa Redonda, a Comissão de Relações Exteriores, que não é federal, é uma ONG, mas governa o presidente, através de quem? Do conselheiro presidencial, que foi durante 5 presidentes, tio Zbigniew Brzezinski. Então, está tudo muito bem organizado, muito bem orquestrado, e o mundo não sabe disso. E aí eles criam fantasias. E uma das maiores fantasias do mundo, aqui olha a mentira, Canadá quer alinhar-se ao Brasil para neutralizar a influência norte-americana. Que mentira! Canadá quer alinhar-se ao Brasil para equilibrar influência norte-americana. O Canadá é todo ele dos Estados Unidos e da França. Eles falam inglês e francês. Então, assim, espalhando a mentira, com muito dinheiro. Eu vou continuar deixando os livros ali, porque eu vou gravar, eu vou mostrá-los. Infelizmente, não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas para que vocês saibam a verdade. Aqui nós temos 3 homens ilustres: Teotônio Vilela, Noam Chomsky e Hugo Asman. Mas tem o dedinho do frade que foi excomungado por João Paulo II, que é Frei Leonardo Boff. Ele também colaborou. Então, palmas para ele, porque ele teve muito trabalho para poder... Ele é de esquerda e ele teve que descobrir
esses planos que foram feitos pela assim chamada direita, não importa que a minha mão esquerda e a mão direita fazem o que eu quero. Então são duas mãos que lavam uma a outra. O clã de Rothschild francês, René de Rothschild, foi quem passou o bastão para Nathaniel de Rothschild. São duas mãos, o que faz com que a maçonaria, quando eu mostrarei depois, tenha adotado a águia de duas cabeças, que ele diz que é o símbolo dos dois São João, a evangelista e Batista. Que porcaria nenhuma, eu ia dizer um palavrão. A águia de duas cabeças, a águia bicéfala, não representam São João Evangelista e São João Batista, porque a maçonaria é ateia. Eles representam o ramo inglês e o ramo francês de Rothschild. Está dito aí um dos maiores segredos que o maçom que dissesse teria a garganta cortada. Eu sou maçom grau 33, sei de tudo que está lá, e só não revelarei sinais, toques e palavras, porque jurei. E porque isso fará com que qualquer pessoa canalha que não seja maçom se identifique e entre no meio da maçonaria, que tem muita gente boa. Porque a maçonaria tem 3 círculos. O externo, que é de homens bons, que acreditam que a maçonaria é uma organização filosófica e filantrópica. Esses são a fachada da maçonaria. Quer dizer, são eles que funcionam quando a gente quer mostrar que a maçonaria é boa. Depois tem o círculo do meio, onde Jimmy Carter durante muito tempo esteve, sendo testado para ver se era fiel à causa da conquista do mundo pelos judeus cázaros. Ele mostrou-se fidelíssimo e logo se tornou o maior produtor de computadores e peças para computação do mundo. É só aderir. Eu recebi 3 propostas da organização Mesa Redonda pois a função dela é procurar ver as pessoas que têm alto QI, e eles me descobriram e me fizeram a proposta de ser financiado por eles para ser, primeiro, locutor e ator da Rede Globo de televisão, que agora não vale nada, mas na época era muita coisa, 1970. E depois para ser supervisor da OTO, Ordem Templi Orientis, Ordo Templi Orientis, uma das organizações mais perversas do mundo, que usa drogas, que vai aumentando milimetricamente em miligramas, para chegar de 1 miligrama a 10 miligramas. Raul Seixas morreu numa dessas, porque a iniciação, a passagem de graus, diferentemente da maçonaria, não é feita por ritos, mas por provas de vida que podem levar à morte. Vários morreram nessa passagem de grau, né? O assassinato de John Lennon não foi um louco, foi alguém que sabia que ele era esquerdista, tinha se casado com uma japonesa e que ele estava dizendo muita coisa que estava contrariando os interesses dos donos do mundo, né? Então, silenciaram ele. Assassinos, mentirosos, filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. E aqui, só para vocês verem, que eu não sou contra nada, eu sou apenas a favor da verdade. Eu vou ler um pequeno trecho da primeira reunião internacional espírita em Madrid, que está completa num livro que eu não sei se o meu amigo que recebeu meus livros vendeu ou doou 24 livros. E eu não sei se o livro Tratado de Metapsíquica, de Herédia Júnior, se está nas mãos deles ou não. Lá tem a reunião completa. Aqui tem apenas o seguinte. Está do lado de cá em letras pequenas. Então me perdoem. Vou ler para vocês. O 5º Congresso Internacional de Espiritismo, eu sou espírita, tá? No bom sentido. Não sou kardecista nem reencarnacionista. É bom que vocês saibam que antes de Kardec, espírita é quem acreditava na imortalidade da alma e em Deus, ou seja, no espírito.
na vida eterna, na vida do Espírito, que o Espírito controla tudo. Isso era Espiritismo, e Kardec transformou no reencarnacionismo. Hoje, quando você fala em Espiritismo, a pessoa imediatamente pensa no reencarnacionismo. Não era essa a verdade. Eu sempre fui espírita, porque desde 6 anos de idade tive uma experiência espiritual que me induziu. Eles me fizeram ter essa experiência, acho que já contei outras vezes. E aos 16 anos eu fui convidado para entrar num grupo de estudos, e aos 19 anos no Mosteiro São Bento, onde aprendi muita coisa, porque os monges beneditinos têm muitos segredos ali dentro. Vou continuar a leitura. O quinto, não é o primeiro, como eu disse, congresso, é melhor sempre a gente ler do que dizer. O quinto Congresso Internacional de Espiritismo, feito em Barcelona, em 1934, manifestou de modo oficial e evidente a profunda divisão nos meios espíritas. Espíritas como eu, que creem no espírito, na essência do espírito, e espíritas kardecistas, cuja base é a reencarnação. Eu sou espírito, continuo sendo espírita, porque sou paranormal, sou parapsicólogo, e creio que o espírito é o todo. O todo é o espírito. Mas agora, dizer-se espírita seria me confessar kardecista, segundo a mentalidade normal. Então, a primeira divisão dos espíritas internacionais. Então, foi o 5º Congresso Internacional do Espiritismo, em Barcelona, 1934, que deixou evidente e oficial a profunda divisão dos espíritas internacionais. Transcrevemos o original da última conclusão aprovada pela seção de filosofia do mencionado congresso, já que o kardecismo não é religião, é filosofia. Previsto que existem diferenças irredutíveis entre os que consideram a reencarnação como processo necessário para a evolução, um grupo. Isso estou lendo o texto citado, viu? Vou repetir. É a citação do Congresso. É o final. É a conclusão final. Conclusão já é final. Do 5º Congresso. Previsto que existem diferenças irredutíveis entre os que consideram a reencarnação como processo necessário para a evolução, é o grupo kardecista, e entre aqueles que creem que pode efetuar-se a evolução espiritual sem este processo, eu e vários outros, Frei Albino Arese foi meu mestre, foi aprovada transinternacionalmente e como prova de tolerância a seguinte conclusão: os espíritas de todo o mundo reunidos neste congresso afirmam, citação, unanimemente, a supervivência da personalidade humana, a sobrevivência, desculpa, é que está em espanhol, provada como um fato. Então, eu sou espírita porque o postulado base, o dogma do espiritismo tem nada a ver com Kardec nem a reencarnação. É a sobrevivência por unanimidade. O Congresso aprovou por unanimidade a sobrevivência da consciência humana depois da morte corporal, considerada cientificamente provada como um fato. Ou seja, esta sobrevivência é considerado um fato. Os espíritas latinos e hindus representados nesse congresso pelos delegados Bélgica, Brasil, Cuba, estamos lá, né? Espanha, França, Índia, México, Portugal, Porto Rico, Argentina, Colômbia, Suíça e Venezuela afirmam a reencarnação como lei de vida progressiva, através do trabalho de Allan Kardec com a frase: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Então você vê, a maioria. Os espíritas não latinos representados no Congresso pelos delegados da Inglaterra, Irlanda, Holanda, Sul da África, dizem que a demonstração não é suficiente para
As demonstrações não são suficientes para estabelecer a doutrina da reencarnação formulada por Kardec. Então, são os resistentes, os que não acreditam como eu. Logo, o Espiritismo não é um movimento único, nem é kardecismo. O Espiritismo é um movimento que tem como base e dogma a sobrevivência da alma, que é, nesse caso, transformada de alma, ânima em espírito. Esse é o dogma. Portanto, eu sou espírita, embora católico. Embora não. Existem espíritas de todas as religiões, porque basta acreditar na imortalidade da alma, né, que se transforma em espírito por uma misericórdia de Deus. Cada um tem a sua explicação, eu tenho a minha, mas então nós ficamos entre os kardecistas, aceitando a reencarnação, segundo foi feita por Allan Kardec. Os espíritas não latinos, já lemos, né, mostram que as demonstrações de Kardec não são suficientes para estabelecer a doutrina da reencarnação formulada por ele. Cada escola, portanto, cada ala, fica livre para proclamar suas convicções a respeito da reencarnação. Logo, os meus amigos kardecistas me desculpem, mas o 5º Congresso Internacional de Barcelona diz, essa é a frase final, portanto, fica formulada que cada escola, os espíritas como eu, que creem apenas na sobrevivência da alma, que esse é o verdadeiro e antigo espiritismo, Kardec é de 1800, cada escola, portanto, tem a liberdade para proclamar como eu estou fazendo, suas convicções a respeito da reencarnação. Tem mais coisas aqui, mas eu só falarei quando tiver como tema a reencarnação em si. Logo, vocês veem que a coisa não é uma brincadeirinha. Eu tenho 2 volumes, tive medo de perder um, comprei 2. E assim vocês veem que a liberdade é o final de proclamar, como eu estou fazendo, as suas convicções, quer seja como o espiritismo antigo, desde a Idade das Cavernas, a imortalidade da alma é um tipo de espiritismo que teve minoria no 5º Congresso de Barcelona e a maioria que aderiu à teoria da reencarnação de Kardec. Mas nós temos a íntegra no livro Metapsíquica, Tratado de Metapsiquismo, né, de J. Herédia Júnior. Então aqui eu citei apenas o final, né, o resumo, a conclusão do 5º Congresso Espírita Internacional. E aí está claro, eu tenho o direito de defender a minha crença espírita, que é, eu sou espírita porque sou paranormal, porque vejo os espíritos, porque eu viajo no astral, me encontro com os mestres, os engenheiros astrais, eu me encontro com Thoth, eu me encontro com o espírito do profeta Amós, eu me encontro, em suma, isso é espiritismo e sempre foi. Ter como crença fundamental a vida do espírito após aquilo que se chama morte. E Kardec trouxe em 1800 uma novidade baseada nos Upanishads, malditos Upanishads, dizendo que o espírita é aquele que crê na reencarnação. Em 1800, olha, desde a Idade das Cavernas, que o espiritismo é a crença na sobrevivência do espírito, até 1800 depois de Cristo. São 40 mil anos antes de Kardec e 1800 anos, antes de Cristo e 1800 anos depois de Cristo. E Kardec, a partir de 1800 depois de Cristo, financiado por essas organizações, quebrou o espiritismo em 2 metades. Eu sou espírita, sou paranormal, tenho revelações, tenho conversas, não são ETs não, viu? Isso é balela. Não existem ETs. Existem seres que estão no astral, em 12 dimensões,
com os quais nós entramos em contato. Isso será explicado detalhadamente. Eu estive na sexta dimensão. Eu consegui o privilégio e a bondade, a misericórdia de, através dos meus 7 mestres desencarnados, o principal sendo Thoth, Hermes Trismegisto, de ir até a sexta dimensão. Vi o Cristo solar, o sol central do sistema. Portanto, sou espírita. Tive a visão simbólica de Jesus como um imenso sol para o qual todos os espíritos corriam. E quando eu pensei, nossa, como eu estou indo depressa em busca dele, a voz dele disse na minha cabeça: não é você que está viajando com tanta pressa. A velocidade com que você vem para mim, sou eu que estou te puxando a essa velocidade. Então não tenha um falso engano. Que experiência maravilhosa, indizível. Eu estou aqui dizendo a vocês que para mim a verdade é maior do que o segredo. Porque o que Jesus Cristo disse, o que eu disse ao vosso ouvido, proclama dos telhados. Eu vi um conjunto de meteoros brilhantes, eu era um deles, e eu sabia que os outros, cada um, eram espíritos individuais. E caminhávamos, não, corríamos numa chuva de meteoros para o sol central do sistema, o Cristo, Yeshua, para mim que sou cristão. E quando eu tive a veleidade de achar que eu tinha tanto desejo de chegar até ele, que minha velocidade era quase igual à da luz, ele não riu, porque Jesus não ri. E disse, não pense assim, está errado. A velocidade com a qual você vem ao meu encontro é eu que estou lhe puxando a essa velocidade. Eu estou lhe trazendo para mim velozmente. E você está tendo cada vez mais conhecimento de mim. E eu sabia quem era eu, e eu sabia quem não era eu. Né? A chuva de meteoros eram os espíritos brilhantes, bolas brilhantes, meteoros, e o sol central incomensurável, o Cristo solar, o sol central do sistema espiritual. Eu, portanto, sou espírita, tenho orgulho disso, das minhas visões, das minhas premonições, das minhas viagens, dos meus encontros com os grandes mestres, do meu conhecimento que chegou a ser sabedoria não minha, mas depositada na minha memória pelos mestres espirituais, porque eu sou espírita. Mas o kardecismo é uma grande mentira, inventada, criada por Kardec em 1800, portanto tem pouquíssimo tempo, porque depois de Cristo, 1800, Kardec inventa essa mentira. 40 mil anos antes de Cristo, o espírita era aquele que acreditava na imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito. Comparem 40 mil com 1800 e vocês verão que eu faço parte da verdadeira ala do espiritismo, que foi finalmente derrubada no 5º Congresso de Barcelona, quebrando assim a unidade do espiritismo entre reencarnacionistas ou kardecistas e espíritas verdadeiros. Eu tenho a ata toda da reunião, feita, se o livro ainda existir, por Tratado de Metapsíquica, de J. Herédia Júnior. Tomara que esse livro não tenha sido dado, porque eu lerei várias partes para vocês. Por enquanto, fica aqui apenas... eu quero marcar, eu não quero perder isso aqui não. Então eu vou pegar uma folha aqui e vou marcar esse resumo que eu lerei muitas vezes. Então, que vocês discordem de mim, discordem. Não ficou estabelecido que cada um tem a liberdade de proclamar a sua crença? Eles não dizem crença, a sua filosofia, a sua doutrina. Eu estou usando da minha liberdade de proclamar a minha doutrina, o meu modo de ver o espiritismo. E vocês, kardecistas, proclamem o seu modo. Nascer, viver, morrer e renascer. Essa é a lei do progresso. Quando a gente falar especificamente sobre isso, vocês vão ver as tolices e sandices de Allan Kardec. É um dos capítulos. Bem, terminamos em 1 hora, e os livros que estão ali, eu continuarei
São 30 livros, cerca de 30 livros estão na mesa, eles são o objeto e são derrubados por livrinhos assim, que representam organizações que têm bilhões de dólares, cada uma delas. Reunidas, elas têm 500 trilhões de dólares, administrado pela família, pelo clã maldito dos Rothschild, cujo atual anticristo, o representante que tem o cetro na mão, é do ramo inglês, é a cabeça da águia bicéfala, que representa a Inglaterra, Lord Nathaniel, barão de Rothschild. Pronto. E Pio non dico. Obrigado pela atenção que vocês prestaram e espero que vocês entendam que, assim como eu tenho a liberdade de proclamar a minha fé no Espiritismo tal como eu entendo, 40 mil anos antes de Cristo, sempre foi assim, vocês têm a liberdade de proclamar a crença de vocês, a fé, a doutrina de vocês, tal como vocês creem no reencarnacionismo de Kardec. Vamos viver em paz e vamos buscar a verdade. O tempo é dono da verdade. Ou eu ou vocês, está errado, um de nós dois. Mas a minha sabedoria não vem de mim, vem daqueles com os quais eu encontro nas viagens astrais que eu faço, os meus mestres invisíveis, aqueles que estão nos 12 planos superiores da existência, aos quais cheguei ao 6º plano. Não digo isso por orgulho, porque eles me levaram para que eu possa testemunhar que há universos paralelos, como nas EQMs que eu estou agora estudando. Todos eles chegaram a essa conclusão, há vários universos paralelos. Eu tive de a instrução que são 12, eu fui até o 6º, a metade. Pouquíssimo, se levar em conta que o escritor de Gênesis 1 foi o 12º, Moisés. Então, vamos encerrar aqui, agradecer, vejam o vídeo todo, vou descansar um pouco e ver se depois ainda dá tempo de usar a literatura que está ali em cima da mesa para mostrar a vocês a mentira, a meia-verdade e a verdade. Este é o propósito do nosso canal Guia dos Perplexos. Aqui, já na série, que vai ser só ela, por enquanto, decifrando a Bíblia. Ou, de vez em quando, gravarei um vídeo arbitrário, ou seja, fora da série, apenas para denunciar um grande erro como o do Karnal, que afirma que Jesus nunca disse que era Cristo, nem nunca disse que era Deus. É só ler o capítulo 4 do Evangelho de São João, o encontro de Jesus com a Samaritana. Eu não sei qual é a Bíblia que ele usa, mas a minha não é. Eu tenho 12 Bíblias. Muito obrigado. Até a próxima.